E bom, vamos para a informação que movimenta, que chateia, que entristece, que mexe. Essa é a grande realidade. Porque, de acordo com a imprensa paraguaia, de acordo com a ESPN, que acaba de trazer essa notícia, o Cerro Porteño, do Paraguai, encaminhou hoje, neste domingo, há poucos minutos atrás, a contratação do atacante argentino Pablo Verrete. De acordo aí com informações, o Cerro Porteño ofereceu ao Pablo Verrete uma proposta contratual de 2 anos, com opção de renovação por mais uma temporada. A negociação ainda não está 100% fechada, mas avançou muito nas últimas horas e caminha sim para uma resolução ainda até o final deste domingo. Há um otimismo muito grande dentro do Cerro Porteño. A tendência é sim, amigo torcedor vascaíno, que o atacante de 37 anos, que vai completar 38 anos nessa temporada de 2026, deixe o Vasco da Gama. O atleta chegou ao Vasco em 2023, importante lembrar o cenário em que Pablo Verrete desembarca no Rio de Janeiro, chega ao Rio, né, sem muitas expectativas. O Vasco ali estava na zona do rebaixamento, o Vasco tinha totais possibilidades de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro naquele ano. Chega Ramon Dias, faz uma grande reformulação e chega junto com o Ramon Pablo Verrete, que foi o grande nome daquela campanha de salvar o Vasco da Gama de uma queda à Série B. O Verrete chega junto ao Cruz Maltino naquela temporada, deixando o Belgrano do futebol argentino. O Verrete, ele tinha um salário no Belgrano que não passava a casa de 100 mil reais, chega ao Vasco recebendo um salário próximo da casa de 300 a 400 mil reais mensais, com muitas expectativas. Chega sendo, inclusive, naquele momento, o artilheiro do campeonato argentino, e o resto é história. O Verrete, em 2023, salva o Vasco de um rebaixamento. Se não fosse o Verrete, o Vasco jogaria a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O Verrete inicia um 2024 muito bom, tem ótimos números no Vasco da Gama durante a campanha de 2024 do Cruz Maltino. O Verrete leva o Vasco da Gama à semifinal da Copa do Brasil, porque diferente de como foi no ano passado, onde o Vasco chega à final da Copa do Brasil por conta do elenco, do técnico Fernando Diniz e sem uma participação ativa do Verrete, em 2024 o Vasco chega à semifinal da Copa do Brasil apenas por Pablo Verrete. O Verrete coloca aquela competição embaixo do braço, e era a competição que ele tinha que vencer no Vasco da Gama. Aquele jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, lá dentro da Arena da Baixada, onde o Verrete acha aquele gol de cabeça, lindo, inclusive num cruzamento de Lucas Piton, para levar a partida para as penalidades máximas. Gols marcantes durante toda essa passagem. Mas chegou ao fim. O Verrete tinha um contrato com o Cruz Maltino apenas até o final de 2026. O Verrete no Vasco tinha um salário de quase R$1 milhão. Informações aí que eu tive, inclusive, nessas últimas horas, é que o salário de Pablo Verrete no Cruz Maltino era de R$900 mil mensais, que poderia chegar a R$1 milhão, baseado em metas e bônus que haviam no contrato. Marcou 60 gols em 140 partidas pelo Vasco da Gama, ainda contribuindo com 6 assistências, e a informação da imprensa paraguaia é que tudo indica definitivamente que nessas próximas horas o contrato será fechado e Verrete até amanhã, segunda-feira, desembarca em solo paraguaio para assinar o seu contrato com o Cerro Porteño. Amigo vascaíno, é isso. Pablo Verrete de saída do Vasco da Gama. O cálculo do Verrete foi simples. O Verrete no Vasco tinha um contrato de mais 1 ano, até o final de 26. Recebendo um salário de R$900 mil por mês, ele no período de 1 ano receberia no Vasco R$11 milhões e 700 mil. Grana legal, interessante. Mas após o término de contrato com o Vasco, provavelmente ficando mais 1 ano no banco de reservas, Verrete não teria garantia nenhuma de que conseguiria um contrato bom também em 2027. E chega à mesa dele um contrato de Cerro Porteño de 3 anos, cada mês pagando R$700 mil, somados esses valores, R$25 milhões e 200 mil ao longo de 3 anos. E o Verrete, é claro, optou por uma estabilidade financeira, jogar num clube que disputará a Libertadores nessa temporada, vai, pela primeira vez na sua carreira, disputar a principal competição de clubes do continente, pode fazer o seu pé de meia.
está muito animado com esse novo projeto. Projeto para ser titular no clube paraguaio, construir uma carreira de ídolo no clube paraguaio, diferente do que estava acontecendo no Cruz Maltino. Chegou ao fim do ciclo, amigo. Essa é a grande realidade. Vai fazer falta? Sim. Ao meu ver, fará falta. Pelo personagem que é, pela figura que se tornou, pelo carinho que o torcedor vascaíno passou a ter sobre ele. Mas é um jogador que recebe 900 mil reais por mês, um dos atletas mais bem pagos desse elenco do Vasco da Gama, que era banco. Agora o Vasco alivia sua folha em 900 mil reais. Tem 900 mil reais para ir ao mercado e contratar. E agora o que resta também ao torcedor Cruz Maltino é confiar, é claro, no diretor executivo Admar Lopes. Que ele possa, com esse dinheiro, com esse valor que tem aí disponível após a saída de Pablo Verratti, ir ao mercado e contratar um substituto à altura do atacante. Amigo, fim do ciclo. Verratti, saída do Vasco da Gama, falta pouco para o negócio ser oficializado. Que loucura, cara. Que loucura. Cara. Boa sorte, pirata. Boa sorte, Verratti. Não chegou a ser ídolo, mas é um daqueles jogadores que marca a geração. Pode ter certeza que eu, Lucas, falarei ao meu filho, falarei ao meu neto sobre o importante Pablo Verratti que passou pelo Vasco da Gama nos anos de 23 a 25. Marcou a história. Isso é muito importante. Pablo Verratti. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.